Uma agência investigada mobilizou a equipe permanente e recrutou guias de turismo terceirizados pela gestão Ricardo Nunes, do MDB, para trabalharem como cabos eleitorais na campanha de a reeleição do prefeito em 2024. Quem vai explicar essa história para a gente é a Paola Costa, aqui no Plantão do Meteoro. E o TSE, como sempre, dormindo furiosamente nesse nosso país. Ai, como a justiça brasileira, como as instituições estão aí, né, funcionando bem. Pois é, mais uma vez, e a mesma agência, né, a MM Quarter, que já apareceu em algumas investigações aí há algumas semanas, por ter recebido, né, milhões da prefeitura de São Paulo e não ter entregue o serviço, não ter entregue o seu trabalho. Aparece novamente aí nas reportagens, volta a aparecer, né? Vem de novo com tudo. Dessa vez, porque descobriram que eles pegaram os guias turísticos que foram contratados na gestão do Ricardo Nunes, ali na terceirização do setor turístico pelo Ricardo Nunes, e usaram a galera para trabalhar como cabo eleitoral do prefeito durante as eleições, distribuindo panfletos, fazendo visitas a lugares, fazendo bandeiraço, participando de carreatas, entre outras atividades todas relacionadas ao processo eleitoral. Lembrando que não pode usar funcionário terceirizado e dinheiro da prefeitura para fazer esse tipo de coisa, tá, gente? Chama crime eleitoral. Chama crime eleitoral, né? E aí o Metrópolis, ele teve acesso a alguns contratinhos aí da campanha, né? Algumas mensagens, inclusive, de WhatsApp, que eu acho que é legal a gente dar uma mostradinha pro pessoal, né? Tá aqui, Que coluna do a Demetrio agência Vecchioli. investigou. A agência investigada recrutou e pagou cabos eleitorais para Nunes. Fotinho e tudo, ó, direito a tudo. E aí tem todo o histórico, né, dessa empresa, que ela já vem sendo investigada. Inclusive, teve toda uma questão com as áreas de turismo de São Paulo, né? A gente teve muita gente sendo demitida nesses casos. E aí tem algumas coisinhas que eles conseguiram encontrar. Olha aí, né? Eles pedindo para a galera preencher formulários, né? Formuláriozinhos aí para gente, para participar das atividades do Nunes. Seguindo ali, você tem imagens de pessoas que foram contratadas na gestão do Nunes e que estavam trabalhando como cabos eleitorais deles. Você tem o forms da campanha do Ricardo Nunes, para quem quisesse participar, preencher esse formulário. Algumas pessoas não estavam conseguindo preencher o formulário, e aí você tem uma série de mensagens de WhatsApp, onde eles pedem para as pessoas entrarem em contato, então, de maneira privada, para quem quer ir participar das campanhas. E aí vale lembrar o que aconteceu aqui. Eles estavam usando, quando o Ricardo Nunes assumia a gestão de São Paulo, ele terceiriza todo o setor turístico. Então, alguns projetos turísticos de São Paulo que exigiam guias passaram a ter guias que eram contratados por essa empresa. E aí essa empresa aumentou o número de guias turísticos, aumentou o número de funcionários, e esses funcionários passaram a agir como cabos eleitorais do Ricardo Nunes, para fazer todo esse trabalho. Eles eram estimulados a fazer, né, bastante estimulados, não só estimulados a preencher os formulários e estar presente, mas também eram incentivados, o que tudo indica, também eram incentivados financeiramente. Então ganhavam aí um adicional por trabalhar na campanha do Ricardo Nunes. Mais um caso envolvendo o Ricardo Nunes, mais um caso envolvendo uma empresa terceirizada. A gente já falou disso antes, numa outra situação, também envolvendo o Nunes, e mais uma vez o dinheiro público sendo utilizado na campanha dele. A gente já teve casos assim anteriormente, já tinham encontrado aí recursos que o Ricardo Nunes tinha utilizado.
algumas contratações que tinham acontecido na prefeitura de São Paulo sem passar por licitação, sem passar por edital nenhum, é onde a galera foi contratada e trabalhou com assessorias e cabos eleitorais, e agora, mais uma vez, a gente está vendo isso agora usando empresas terceirizadas. E aquilo. Até agora, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo não fez nada. Pois é, Paola, isso me preocupa bastante porque, assim, a gente está em ano eleitoral agora, né, 2026, e que vai ser aí as eleições que vão definir país e estados. E se a gente for pegar as eleições municipais de São Paulo em 2024, o futuro que nos aguarda nessas eleições agora de 2026 não é muito auspicioso, digamos assim. Porque a gente viu todo tipo de irregularidade acontecendo naquelas eleições. Tanto a gente está vendo agora esse caso específico do Nunes, mas a gente também viu a história do Boulos que teve aquele laudo falso feito contra ele por parte do... Nossa, faltou o nome do Pablo... O coach. O coach, né? O coach, o candidato coach. Pablo Marçal. A gente viu ataque ao Boulos também por parte do Tarcísio no dia da eleição. A gente viu ataque do Pablo Marçal baixíssimos contra a Tabata Amaral. A gente viu aquela história toda dos cortes. Agora a gente tá vendo aí o Nunes com essa história toda dos cabos eleitorais terceirizados. São muitas irregularidades e que, assim, desculpa, mas meio que não deu em nada. Ah, mas o Pablo Marçal foi punido, inelegibilidade, etc, etc. Depois que as eleições já tinham passado e que ele já tinha perdido. Exato. Vamos ser honestos aqui. Depois que as eleições já tinham passado, o resultado já estava definido, Boulos e Tabata já tinham sofrido as consequências das mentiras. E o Pablo Marçal ficou inelegível, mas vamos e convenhamos, a história seria bem diferente se ele tivesse ganho as eleições. Eu não sei se o resultado aí da Justiça Eleitoral teria sido o mesmo. E tudo isso quando a gente tinha na presidência do TSE a Carmen Lúcia. Agora, nas eleições de 2026, a gente vai ter, na presidência do TSE, Cássio Nunes Marques. E assim, se com a Carmen Lúcia já foi essa zona em São Paulo, pensem o que vai ser no país inteiro e nos estados com Cássio Nunes Marques. A gente tá muito fudido, Paola. A gente tá muito fudido. Não, a gente tá... E assim, eu fico pensando várias coisas quando eu olho esses casos todos, né? Como mais esse caso envolvendo a direita de São Paulo. Primeiro, gente, Ricardo Nunes, vocês sabem que está sendo preparado para ser o sucessor do Tarcísio, né? Assim, o Ricardo Nunes estava com a mão no governo de São Paulo, já estava indo com a mãozinha assim. Sabe aquele meme que o bonequinho vai indo com a mãozinha, vem outro bonequinho e puxa ele de volta? Foi isso, assim. O Ricardo Nunes estava indo, assim, abraçar o governo de São Paulo, aí o Flávio Bolsonaro veio e puxou ele de volta, assim, né? Se colocando como candidato à presidência. Tirou o Tarcísio da jogada e deixou o Nunes ser o governo de São Paulo. Mas na próxima, 2030, vem Ricardo Nunes, né? Com a máquina de São Paulo na mão, que é a maior capital em PIB, com muita grana, com muito investimento, inclusive investimento do que até lá, porque a gente não sabe o que vai acontecer nessas eleições agora. Tem isso. A gente tem uma instituição, que é o TSE, que estava indo super bem e, de repente, travou tudo está parado. Os TREs não funcionam direito, nada vai para frente, nenhum processo, sabe? As câmaras de vereadores abarrotadas da extrema-direita, passando pano para tudo. Então, não adianta pedir impeachment do Ricardo Nunes, porque ele não vai ser empichado,
Não adianta pedir impeachment do Tarcísio de Freitas, ele não vai ser impeachado na Assembleia de São Paulo. E o que a gente faz? Sabe, o que a gente faz? A gente finalmente admite que eleições burguesas não são uma forma de chegar ao poder e faz a Revolução Brasileira. É o que eu gostaria de dizer, mas na prática, senta e chora. É o que a gente tem, né? Enfim. Ficamos por aqui, Paola. Ficamos. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.